Estamos diferente hoje, vocês não acham? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para nossa aula de ciências, com o tema a produção de alimento e as trocas gasosas das plantas. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? Bom, como vocês sabem, para as plantas sobreviverem, né, elas precisam de água, de nutrientes, e alguma delas absorvem esses nutrientes e essa água pelas raízes, em contato com o solo. E as plantas também precisam de luz. E para que elas precisam de luz, Prof. Carol? Elas precisam de luz para fazer a fotossíntese. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Vamos aprender sobre a fotossíntese? Bom, como todos os seres vivos, as plantas, elas precisam se alimentar e respirar. O seu alimento é a glicose. O que é a glicose? A glicose é um açúcar que elas produzem durante o processo da fotossíntese. Veja nesse esquema que a Prof. Carol vai mostrar para vocês, um esquema um pouco simplificado, como que acontece a fotossíntese. As setas vermelhas indicam o que a planta utiliza e as azuis o que ela produz durante a fotossíntese. Agora a Prof. Carol vai tentar explicar um pouquinho para vocês como acontece o processo da fotossíntese. Ela apresenta muitas etapas. E primeiro de tudo, a água ela é absorvida pelas raízes. E depois ela é transportada para o caule e depois para as folhas. Ao chegar nas folhas, ela interage com o gás carbônico que existe no ar, que penetra na planta por meio de pequenas aberturas chamadas estômagos. Nas folhas, a clorofila capta a luz. Então, a cor das folhas vai captar a luz, que atua como fonte de energia. A luz é uma fonte de energia para a realização da fotossíntese. Muito importante a luz no processo da fotossíntese. Assim, a água e o gás carbônico são transformados em glicose, ou seja, o alimento da planta, que a Prof. Carol falou que é o açúcar. Esse alimento, por sua vez, é transportado por vasos para todas as partes dela. Durante a fotossíntese, também é formado o gás oxigênio, que é liberado para a atmosfera, ou seja, entra o gás carbônico e sai o gás oxigênio para a atmosfera, para o ar, no caso. Então, resumindo, o alimento da planta é produzido nas folhas. O açúcar que elas vão produzir é chamado de glicose. E o que é necessário para que a fotossíntese ocorra? Prof. Carol, o que é necessário? Então, a planta vai precisar de água, porque ela vai absorver a água, né, que vai ser levada ao caule e às folhas. Ela vai precisar de gás carbônico, que vai entrar pelas folhas, né, da clorofila. Vai precisar da luz solar e de clorofila. Esses são os componentes necessários para que aconteça o processo da fotossíntese. Agora nós vamos falar sobre as algas e a fotossíntese. As algas, elas são seres vivos que vivem na água doce ou em ambientes úmidos. Assim como as plantas, elas também fazem fotossíntese. Elas precisam produzir o seu próprio alimento, liberando o gás oxigênio. E as algas são muito importantes para o planeta Terra, pois além de servirem como alimentos para outros organismos, elas produzem também a maior parte de gás oxigênio que existe na atmosfera. As algas, elas podem ser verdes, azuis, marrons, e algumas delas só podem ser vistas com o auxílio de um microscópio. Microscópio é um instrumento que vê partículas que são muito pequenininhas. Mas existem algumas algas maiores que são visíveis sem a ajuda desse instrumento, né? Elas não são classificadas como plantas. Por quê? Porque elas não possuem raiz, elas não possuem caules e elas não possuem folhas e nem frutos e nem semente. Além disso, seus organismos são mais simples, seus organismos de reprodução são mais simples que os das plantas. Então, por que as algas não são do mesmo grupo das plantas? Porque elas não possuem caule, folha, fruto, semente, certo?
E as algas, como características comum com as plantas, a única característica comum que as algas têm com as plantas é que as duas precisam do processo de fotossíntese para sobreviver. Vocês sabem que a respiração é essencial para os seres vivos e, inclusive, para as plantas. Durante esse processo, os organismos, eles absorvem gás oxigênio do ar e eles vão liberar o gás carbônico para a atmosfera. Absorvem gás oxigênio e liberam o gás carbônico. No processo de respiração, as plantas usam o gás oxigênio e a glicose, que é a glicose que é produzida na fotossíntese, são transformados, o gás oxigênio e a glicose, eles são transformados em gás carbônico, água e em energia. E essa energia que é produzida, ela é usada pelas plantas durante o crescimento, a reprodução e o transporte de nutrientes. Para isso que as plantas precisam de energia. Nas plantas, a respiração ocorre em todas as partes do seu corpo, mas a principal estrutura envolvida nesse processo de respiração é a folha, em razão da presença dos estômatos. Lembra que a Prof. Carol falou que tem os estômatos presentes nas folhas, né? Por isso que a principal estrutura é a folha no processo de respiração. Ao contrário da fotossíntese, a respiração não depende da luz. Então, na fotossíntese, a absorção de luz solar é muito importante. Elas precisam absorver a luz solar para acontecer a fotossíntese. E o gás carbônico elas também precisam absorver. E elas absorvem na fotossíntese o gás carbônico e a luz solar e liberam o gás oxigênio para a atmosfera. No processo de respiração, o gás oxigênio ele é absorvido e o gás carbônico é liberado. Então, essa é a diferença da fotossíntese e da respiração. Fotossíntese precisa da luz solar e do gás carbônico, e a respiração ela precisa do gás oxigênio para liberar o gás carbônico e acontecer todo o processo novamente. E no processo de transpiração, as plantas elas liberam água em forma de vapor. Transpiram. Quando a gente transpira, a gente também não soa. Então, as plantas elas transpiram, elas liberam a água em forma de vapor. Como se a gente estivesse eliminando por forma de suor. Elas eliminam por forma de vapor. E é dessa forma que uma parte da água que é absorvida pela planta, ela é eliminada. Então, ela é absorvida, mas se a planta ficar só absorvendo, ela vai ficar cheia de água. Então, ela precisa eliminar um pouco de água em forma de vapor. E ela elimina no processo de transpiração. A água volta para o ambiente. As folhas são os órgãos onde ocorre a maior parte da transpiração também. Na respiração é o principal órgão também é a folha, e na transpiração também é a folha. A folha é importante na respiração e na transpiração, então, que é mais intensa, né? Acontece na folha porque é mais intensa durante o dia, por causa que tem a incidência de luz solar. Então, ou seja, a luz bate muito forte nas folhas, né? A luz bate com mais intensidade, mais forte nas folhas, por isso que as plantas são o órgão principal para acontecer tanto a transpiração quanto a respiração. Bom, agora que vocês já entenderam tudo, né? Essas enormes informações sobre as plantas, a gente vai para as atividades. Na número 1, vocês vão ter que, na letra A, falar onde é produzido o alimento da planta. Onde a Prof. Carol falou que é produzido o alimento da planta? Vou responder. Na letra B, qual que é o nome do açúcar que as plantas usam como alimento? A Prof. Carol falou muitas vezes. Na letra C, vocês vão ter que falar o que é necessário para que a fotossíntese ocorra. Quais são os componentes principais para que aconteça a fotossíntese? O entre em ação da página 114 a gente vai pular, tá? Porque não vai ter como fazer, porque precisa de tubo de ensaio e não são todos amiguinhos que tem. Então, a gente vai para a página 115, onde as plantas e as algas são exemplos de seres vivos, na número 2, tá? Que podem ser encontrados em ambientes aquáticos.
Com base nos seus conhecimentos, vocês vão responder. Letra A. Cite uma característica comum entre as algas e as plantas. Letra B. De onde vem a maior parte do oxigênio que existe na atmosfera? Letra C. Porque as algas não são do mesmo grupo que as plantas. Na número 3 da página 116, vocês vão ter que observar essas duas imagens e responder o que a imagem 1 representa. Vou observar os componentes que estão entrando na folha, os componentes que estão saindo das folhas, os que estão entrando na folha e os que estão saindo da folha. Aqui tem as flechas saindo e entrando. E aqui também tá entrando e saindo. E depois, o que a imagem 2 representa? Justifique sua resposta. O que vocês acham que está acontecendo na imagem 1? Uma dica. Eu acho que na imagem 1, a planta ela está realizando fotossíntese. O que vocês acham que na número 2 está fazendo? E por que vocês acham que elas estão fazendo fotossíntese? E na número 2, o que você acha e por quê? Bom, galerinha, nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências um pouco diferente. Um super beijo da Prof. Carol e até a próxima. Tchau!